vamos dar, não sei se a galera que tava lá pra assistir, vamos dar um passinho atrás e me conta porque tu me fala, na primeira fase da operação Lava Jato, né? Ele é o ambiente da Lava Jato. Isso. Isso foi no estado do Mato Grosso. Então, tu já, pô, tem alguma coisa aqui, ó, já vou sair da empresa, não sei o que e tudo mais, então tu já tava sentindo ali, como é que os caras chegaram em tu pra valer, pra te prender? Vou contar a história. Eu vou pegar água ali pra nós dois. Vai lá. Quando eu assumi a empresa, né? Eu assumi ela em janeiro de 2015. Essa operação, na verdade, aconteceu em 2018, ou seja, pela lei nem poderia ter acontecido, né? Assim, me afetado. Mas quando eu te contei, a gente tentou assessorar essa empresa, essa equipe acabou não comprou, até porque teve também, saiu um certo escândalo com a compra dela, da GRV, que era do Carlos Montenegro do Ibope, tinha saído algum boato que uma parte teria sido usado na campanha do Zé Serra e tal, e aí essa equipe, para evitar, né, esse tipo de exposição, ela cancelou a outra operação. Uhum. E a gente continuou, aí eu via JK Capital, a gente voltou a assessorar essa empresa, porque uma outra empresa do Rio tentou comprar essa empresa que a gente assessorava. E aí também não deu. A maioria das operações não dão certo, tá? Como tudo em vendas, né? Você abre 10 negócios para fechar 3, virar provável e fechar 1. Então a maioria das operações não são fechadas. E aí a gente continuou assessorando, e chegou lá em 2013. Eles pegaram e falaram assim, ó, continua com a gente aqui, porque não existe nenhum processo que você tira um raio-x completo da empresa que não em um processo de M&A, né? Porque você tira os esqueletos do armário, até o dono da empresa não sabe o que está acontecendo na empresa. Você tem que mostrar como que faz, a forma certa, o que está sendo feito de errado, que muitas vezes o dono da empresa não sabe. Tem um monte de coisa que você descobre num processo de M&A. Então a gente era milhares de relatórios, de planilha, e aí eles ficaram impressionados e falaram assim, ó, continua assessorando a gente aqui, mesmo que a gente não tenha nenhuma operação à vista. Continua assessorando. A gente continuou assessorando, e chegou em 2013, eles me pediram, falaram assim, ó, Cobori, faz uma auditoria na empresa para mim. Aí eu falei assim, ó, eu não tenho como fazer uma auditoria na empresa, porque nossa empresa é uma assessoria de processo de fusões e aquisições. Não, aí insistiu, faz. E aí eu peguei uma empresa que eu usava para dar aula, a JK Desenvolvimento Humano, falei assim, eu vou fazer uma auditoria, mas aí quem está fazendo sou eu, vi essa empresa minha, porque a JK Capital não faz isso. Ah, legal, tal. E aí eu passei a fazer uma auditoria na empresa. E fiz uma auditoria na empresa, tirei o raio-x da empresa, descobri tudo que tinha de errado. A gente já tinha alguma desconfiança, né, que a gente estava assessorando para a GMNE, você tem alguns dados. Aí descobri tudo que tinha errado, aí o laudo... O que tu chama de errado? Cara, tinha uns contratos que depois foi o foco dessa ação, que saía dinheiro da empresa sem uma contraprestação de serviço. Tá. Que é um contrato que é legal, não sei hoje, mas na época era legal, que chama Sociedade em Contas de Participação. Então eu posso fazer um contrato com você aqui, eu e o Igor, Sociedade em Contas de Participação, abrir um novo negócio, e esse, teoricamente, é um contrato de gaveta legal. Né? Tá. Ninguém sabe que a gente tem esse contrato, está aqui na gaveta, e a gente faz os negócios via esse contrato, e a gente distribui os lucros entre a gente aqui de uma forma legalizada. Tá. Então existia esse contrato de SCP, só que saía dinheiro nesse contrato, eu descobri na auditoria, e não tinha uma contraprestação de serviço. Tipo, porra, o Igor está ganhando 1 milhão por mês, não faz nada. Né? Entendi. Ele não participa, nem vai em negociação, nada. A gente pode negociar, né? Ó, Igor, a gente vai nas negociações aqui, quando não der para eu ir, você vai, quando, né, você vai, eu vou, depois a gente racha aqui o lucro. Geralmente é um SCP assim, né? Todo mundo trabalha no negócio, não tem alguém que não trabalha. E nesse contrato não tinha nenhuma contraprestação de serviço, só saía dinheiro. Eu descobri na auditoria e falei, ó, tem que corrigir isso aqui, tem que fazer isso aqui. E outra, no laudo eu botei a cartilha, eu tinha sido executivo de uma multinacional, né? Eu sabia como fazer as coisas. Falei, ó, você tem que fazer a governança corporativa da empresa, você tem que implantar a governança corporativa, você tem que profissionalizar a gestão da empresa. Profissionalizar é ter o executivo profissional, tem que ter um código de ética, código de conduta, compliance, ou seja, a cartilha completa. Ele falou assim, legal, você me ajuda aí fazendo isso? Tá, eu posso te orientar. Então vai fazer a governança corporativa, a gente fez com o BMA, que é o Barbosa Minch Aragão aqui, que fez a governança corporativa da empresa. Esses caras são reconhecidos internacionalmente, são eles que assessoram o Jorge Paulo Lema. Então eu procurei os melhores que existiam, procurei eles para fazer isso, procurei a Michael Page para contratar os executivos. A Michael Page é a maior recrutadora de executivos do mundo, né? Fui no Pinheiro Neto,
para ver a parte criminal. Como eu identifiquei que poderia ter alguma coisa, falou, ó, tem uma exposição aqui, pode ter alguma coisa criminal. Aí foi até o pessoal do Pinheiro Neto me orientou, falou, não, a empresa tem sede em Brasília, procura os advogados em Brasília e tal. E eu conheci o sócio do Cacai, famosaço lá, né? Uhum. Eu conheci um dos sócios dele lá. Depois eu até procurei ele lá para me orientar. E aí fiz tudo, só que chegou na hora de contratar os executivos, o dono da empresa falou assim, não, Cobori, eu quero que você seja o presidente da empresa. Falei, pô, não tem tempo, eu tenho minha empresa, né, minha boutique de meneio, dou aula à noite, eu ainda era cartola no clube de golfe e tal, não tenho tempo, né? E eu viajava demais, que eu morava em Brasília, mas minha empresa era aqui, né? Então, cheguei a vir 4 vezes na semana, assim, de bate e volta. Como eu tinha dar aula à noite, eu não podia dormir, né? Chegou a errar, tu me contou da outra vez que tu não sabia onde estava. Porque assim, vim 2 vezes por semana em São Paulo era normal. Eu vinha e voltava, né? Mas já cheguei a vir 4 vezes, assim. Então, quando você começa a viajar tanto, e sempre no mesmo aeroporto, tem hora que se você estiver desligado, você se perde. Quando eu me perdi pela 2ª vez, eu falei, cara, eu tenho que parar com isso. Estou enlouquecendo, né? Que foi descer aqui em Congonhas e eu desci, depois eu saí, aí eu entrei no aeroporto de novo e subi. E eu tava no telefone, eu falei assim, cara, eu tô indo embora ou eu tô chegando? Eu falei, cara, não, eu tô chegando, pô. Por que eu entrei de novo no aeroporto? Entendeu? Daí, quando eu fiz essa 2ª vez, cara, eu falei, putz, eu gosto daquele cachorro quente que tem o hot dog ali. Eu era fã disso aí. E eu comia direto. Passou ali, já Passou, comia. Então, eu conhecia os funcionários tudo pelo nome. Tá chegando, tá indo embora. Então... Sei lá. Sei lá. E aí eu falei, pô, tem que dar uma desacelerada. Foi quando eu pensei assim, vou ter que dar uma desacelerada que eu tô enlouquecendo, né? E aí eles, não, tem que ser você o presidente, tem que ser você. Eu estabeleci um monte de condições, né? Primeiro, carta branca para eu implementar tudo que eu tô te orientando. Inclusive, eu vou pedir para incluir isso na governança da empresa, na governança corporativa. Esse relatório aqui da Michael Page, eu pedi o salário, a compensação total de salário e bônus, o cara que era top ali. E segundo, eu não tenho tempo para ficar vindo todo dia na empresa. Eu falei, não, o importante é que você coordene tudo e tal. E aí aceitou tudo que eu propus, eu assumi a empresa. Assumi a empresa em janeiro de 2015. Aí quando eu assumi a empresa em janeiro de 2015, no dia 10 de janeiro, eu já tinha feito essa reunião com esse sócio do Cacai, já tinha me orientado, né, como eu me proteger de toda e qualquer irregularidade que tivesse na empresa. Então eu fiz tudo orientado pelos melhores advogados do Brasil, cara. Dia 10 eu notifiquei esse contrato de SCP e falei, ó, daqui 10 dias eu cancelo unilateralmente, que a lei previa você notificar e em 10 dias você cancelar. Então notifiquei no dia 10, no dia 20 de janeiro eu cancelei unilateralmente. Uma SCP que os caras ganhavam R$1 milhão por mês. Obviamente, logo em seguida, sofri ameaça de morte. Eu sofri 2 ameaças de morte. Encontrado no Mato Grosso. Aí, desde então, comprei um carro blindado, comecei a andar num carro blindado. Porque na 2ª ameaça de morte, o cara foi lá em Brasília e na frente de uma escrevente da justiça, numa audiência de conciliação lá, que os caras, pasmem, eles entraram na justiça para restabelecer o contrato. Entendi. E aí teve uma audiência de conciliação e aí, na frente da escrevente da justiça, ele me ameaçou. Eu não fui, foi um preposto da empresa e o advogado. E o cara que foi na reunião falou assim, ó, avisa o Cobori que a gente vai vir pegar ele aqui em Brasília. Aí, meu advogado até assustou, né? Os caras vêm lá do Mato Grosso e falam isso. Aí, então, eu tenho uma notícia crime de ameaça de morte no Ministério Público do Mato Grosso e tinha uma notícia crime de ameaça de morte na Polícia Civil do Distrito Federal. E aí eu comecei a andar de carro blindado. Mas cancelei. Aí, pasme, esses caras ganharam a restituição desse contrato na justiça no Mato Grosso. Ganharam na primeira e na 2ª instância. Eu só consegui derrubar esse negócio quando chegou em Brasília, no STJ. E aí ficou nisso, né? E aí chegou meados de 2016, o dono da empresa me pressionando. Não, você tem que jantar com o senador fulano de tal, você tem que almoçar com o deputado fulano de tal. E obviamente, eu até falava, meu celular era da empresa, ficava com a minha secretária, eu não atendia ninguém. Esse figurão todo que você vê aí poderoso hoje, todos eles me mandavam mensagem na época para conversar comigo. Obviamente eu sabia o que era, né? Um senador da República é comigo. Coisa boa não deve ser, né? E aí eu nunca atendi, né? E aí o dono da empresa ficava me impressionando. Você tem que atender os caras, você tem que... E eu já tava de saco cheio, cara. Uma hora eu falei assim, faz o seguinte, cara, a empresa é sua, pô. Você quer atender os caras, pode atender. Agora, enquanto eu for presidente, e eu tinha colocado na governança da empresa.
E a governança corporativa é exatamente isso, né? Quem manda na empresa é o presidente da empresa. A empresa pode ser sua, Igor, mas se eu sou o presidente da empresa e está na governança, quem manda sou eu. E aí eu cheguei e falei assim, fala o seguinte, a empresa é sua, cara. Só você me demitir, você fala o que você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, isso não vai ser feito. E aí tava tão puto, falei assim, fala o seguinte, precisa me demitir não, tô indo embora. Aí assinei minha demissão lá e fui embora, né? E eu então trabalhei na empresa 1 ano e meio, 2015 todo e meados de 2016. E aí fui embora, meados de 2016, fui cuidar da minha vida, continuei tocando... Fazendo tua empresa de M&A. Continuei tocando a JK Capital, a gente tava crescendo pra caramba, tinha muito negócio no pipeline lá pra gente fazer. E aí chega fevereiro de 2018, sai a primeira fase dessa operação. Aí o que foi a primeira fase da operação? O ex-governador, que ficou até 2014, ele tinha sido preso e fez uma delação. Já estava errado, né? Porque a delação, você faz uma delação para pegar alguém acima de você. Se o cara é governador, não tem ninguém acima dele no estado. Então ele não poderia ter feito uma delação. Mas ele fez uma delação, o Ministério Público aceitou. Isso do ponto de vista legal, é como a lei funciona. É como a lei funciona. Porque o princípio da delação é você assumir um crime e entregar quem está, teoricamente, quem está acima de você, né? Você vai entregar quem está abaixo de você. Você tem que entregar quem está acima, né? Mas aceitaram a delação do governador e ele entregou, obviamente, tudo que ele tinha feito de errado na gestão dele. E dentro desse tudo que tinha feito de errado, tinha esse contrato na empresa que eu fui presidente. E aí, na primeira fase, eles mandaram quebrar o sigilo bancário de 59 pessoas. E na primeira fase, eles pediram busca e apreensão e prisão de 57. Né? Quando saiu a primeira fase, eu peguei o processo, porque aí meu nome começou a sair na imprensa lá no Mato Grosso. Eu peguei o processo e estava lá. Das 59, os únicos 2 que eles não tinham pedido nada era eu e o advogado que eu contratei para atuar na justiça contra esse pedido que os caras tinham feito de pedir a propina de volta. Entendi. Aí, obviamente, qualquer um com 2 neurônios, eu olhei e falei assim, não, óbvio, viram aqui, fizeram a investigação, sabe que a gente não tem nada com isso. Na realidade, é o contrário, né? Que quando eu cortei esse 1 milhão, eu esqueci de falar, no mês seguinte, em fevereiro, eu sentei com o Detran e devolvi o dinheiro pro Detran. Que era um contrato de concessão, que a empresa tinha ganho, ela ficava com 90% e o Estado 10%. Só que quando eu peguei esse negócio da SCP, eu fiz uma continha rápida de matemática, era como se fosse 50-50. Só que a empresa pegava 40% e devolvia nesse contrato de SCP para pessoas ligadas, entendeu? Aí o que eu fiz? Qual que é o correto? Vou devolver o dinheiro para o Estado. Eu sentei com o Detran, fiz um termo aditivo e repactuei em 50-50. Então eu cortei a propina e devolvi para o Estado. Então quando saiu a primeira fase, falei, obviamente não precisa ter nem 2 neurônios, porque o termo aditivo é um termo oficial, né? Tá lá, registrado, o cara pegar o contrato, tá lá, falou, pô, esse cara foi o cara que devolveu o dinheiro. E o outro é o advogado que combateu o pessoal na justiça. E na primeira fase tu não tava no meio dos caras que tava sendo... Não tava, sofrendo busca e tudo mais? Só que aí... Achou que tava tranquilão? Não, eu tava tranquilo. A única coisa que me chamou a atenção foi que a imprensa no Mato Grosso começou a bater só no meu nome. Empresário, não sei o que, tal. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha. Aí eu pedi para um amigo meu que era advogado, que depois até virou presidente da OAB do Distrito Federal, o Delinho, né? Délio Lins e Silva. Falei, pô, Delinho, vai lá no Mato Grosso e fala pro Ministério Público que eu quero ir lá prestar esclarecimentos, porque a imprensa tá falando do meu nome, não tem nada com isso. Né? Vou lá prestar esclarecimento, quebraram meu sigilo bancário, né? Tem como eu prestar esclarecimento de toda essa movimentação, até porque eu era presidente da empresa, né? Então tinha movimentação do meu salário, bônus, tinha tudo, né? E aí ele foi, aí o Ministério Público falou assim, não, a gente não quer ouvir ele não. A menos que ele tenha alguma coisa importante para falar. Aí o Delinho veio, me contou e falou assim, eu vou traduzir para você, advogado experiente, né? Vou traduzir para você. A menos que você tenha alguma coisa importante para falar, eles querem que você faça uma delação. Eu falei, Delinho, não precisa de delação, você assume um crime e entrega os comparsas. Eu não cometi nenhum, então não faz sentido, deixa para lá. Então. Aí passou uma semana, a imprensa no Mato Grosso, só meu nome de novo. Então, aí ele volta lá e fala que eu faço questão de ir lá, né, prestar um esclarecimento. Ele foi, e aí o Ministério Público falou assim, não quer ouvir ele não. Se for ouvir ele, só lá no final do processo. Aí o Delinho voltou para Brasília e falou assim, tem alguma coisa estranha. Porque, nem que for por curiosidade, os caras têm que conversar com você. Você foi presidente da empresa, né? Será que os caras não têm nem curiosidade de conversar com você? Ele falou, tem alguma coisa estranha. Tudo isso que a gente ia lá prestar o esclarecimento, vamos fazer uma petição, né, oficial, colocar no papel e a gente vai lá e entrega lá no Ministério Público. E aí, nessa petição, eu coloquei toda a movimentação bancária que tinha saído no sigilo bancário. O dia que entrou o dinheiro na minha conta, o dia que saiu. E aí,
não é que eu tive a sorte, assim, como eu não era uma coisa que eu dependia daquilo financeiramente, todo o dinheiro que entrava do meu salário de presidente, de bônus, tudo, ele eu não usava, ele entrava na minha conta e eu aplicava no fundo de investimento da XP. Uhum. Então eu tinha todo o caminho do dinheiro, né? Desde quando a gente prestou serviço como consultoria, todas as notas fiscais, todos os laudos que a gente forneceu para a empresa, ou seja, tinha uma contraprestação de serviço. E na época que eu fui presidente, no dia que entrou o dinheiro na minha conta, até no dia seguinte, com os comprovantes e tudo, o extrato do fundo de investimento, que o dinheiro estava lá no fundo de investimento ainda, declarado no meu imposto de renda, tinha o Tudo famoso follow the money, Uhum. tava tudo ali. E aí ele falou, ó, não tem o que fazer, né? Tá tudo aqui, vamos lá. E aí a justificativa do meu salário, o próprio relatório da Michael Page, né? Que justificava o nível do salário que eu ganhava, tinha tudo ali. Aí mandei, protocolizou lá, ficou lá, falou, ó, não tem nada que fazer, estamos tranquilo. Aí em maio de 2018 sai a segunda fase da operação. Aí os meus advogados já tinham falado, ó, você foi presidente da empresa, você tem um risco de sofrer uma busca e apreensão. Isso é natural, você não se assuste se isso acontecer. E aí quando saiu essa operação, é aquele teatro nessa época da loja, você viu, um monte de gente na rua, policial, procurador, que os caras vazavam informação antes para a imprensa. Não, mas nesse dia a imprensa nem estava lá, porque como é um processo de Mato Grosso e foi em Brasília, não foi, só foi 2 policiais do Mato Grosso para lá e o resto do pessoal era todo do Ministério Público do Distrito Federal. Tá. Mas chega de manhã cedinho na sua casa, fala, ó, a gente tem um mandado de busca e apreensão. Chegou lá o japonês da Federal, cara? Não chegou, porque acho que nessa época, acho que ele já tava em queda já. Entendi. E aí chegou o pessoal de manhã cedo, eu levei aquele susto, mas eu lembrei que os advogados falaram, ó, tem um risco de uma mandado de busca e apreensão, legal, tal. E aí eles entraram, constrangimento, né? Vasculhe sua casa, tirou meus filhos lá, minha esposa, todo mundo num canto, toma o celular de todo mundo. Aí os meus advogados, eu tinha avisado, já tinham chegado em casa, e eles, a orientação de advogado, você falou, ó, você não é obrigado a dar senha de celular, de computador, nada, mas, cara, eu não devia nada. Então, qual que é a senha do computador? Dava a senha, os caras entravam, qual que é a senha do celular? Tá desbloqueado. Vasculharam minha casa, obviamente, não acharam nada, nunca fiz nada de errado. Aí, passado, acho que umas 2 horas da busca e apreensão, eles me chamaram no fundo de casa, aí tiraram um outro papel e falaram assim, a gente tem um mandado de prisão contra você. E aí o meu advogado assustou, viu? Prisão preventiva, né? Não era nem temporária. Sabe que a temporária, tipo, te prende por 5 dias e te solta, né? Depois ele pode até converter numa preventiva, mas na época eles já eram um mandado de prisão preventiva. Só que no papel não vem escrito muita coisa, né? Era só uma folha, só tinha um trecho ali que estava entender que era tentativa de obstrução de justiça. Porque o Código de Processo Penal, você imagina que existia uma discussão na época se você pode ser preso em primeira, em segunda ou em trânsito julgado. O trânsito julgado é quando você é preso, não tem mais recurso nenhum. Sim. Então, você é condenado aqui na primeira instância, vai para o Tribunal de Justiça, você é condenado, aí vai para o STJ, você é condenado, aí você pode recorrer até o STF. Aí só quando o STF fala assim, não, o Igor é culpado, que eles podem te prender. Então, você imagina, existia essa discussão na época. Né? Só que a prisão... O que tu acha disso daí? Tu acha que devia ter prisão em segunda instância? Eu nunca analisei isso a fundo, mas eu acho que o princípio da presunção de inocência está ligado a isso, né? Eu não ter o direito, o Estado, porque você imagina que o Estado é que tem o poder do uso da força, da violência, e o poder do Estado é maior do que o poder de qualquer indivíduo, de qualquer empresa, de qualquer outro ente, o poder do Estado é sempre maior. Então, o princípio da presunção de inocência é para nos proteger do poder do Estado, né? E aí, principalmente no Mato Grosso, você viu, né? Se fosse em segunda instância, eu ia ficar preso, porque já foi o Tribunal de Justiça que mandou me prender. Então, eu acho que o trânsito julgado ele faz sentido sob esse ponto de vista do princípio da presunção de inocência. Eu não posso, Igor, cometer uma arbitrariedade de te prender enquanto você ainda tiver chance de recorrer. Tá? Obviamente, a gente tem que melhorar o sistema de justiça, que tem muita gente que se utiliza disso para nunca ser preso. Para nunca ser preso. Então, a gente tem que melhorar. Mas, sob o ponto de vista filosófico do princípio da presunção de inocência, eu acho que faz sentido. Entendi. Então, você imagina que estava em discussão isso aí, se você podia ser preso, transjulgado em segunda instância. Então, a prisão preventiva é uma medida extremamente arbitrária, que ele pode te prender, inclusive, sem ter nada contra você, sem ter nenhuma acusação formal, denúncia, nada. Então, o Código de Processo Penal, ele prevê algumas circunstâncias que você pode ser preso preventivamente, né? Tentativa de obstrução à justiça, destruição de prova, intimidação de testemunha, né? Então, você está sendo investigado, aí você começa a ameaçar o seu vizinho, ó,
Se a justiça conseguir provar que você está ameaçando o cara, ela pode te prender preventivamente. Então, teoricamente, eles me prenderam por tentativa de obstrução de justiça. Então, eu não tinha nenhuma denúncia, não tinha nenhuma acusação, nada contra mim. Mas eles me prenderam, né? E aí eu fui preso, aquilo que eu te contei, me botaram num avião, me levaram para o Mato Grosso, né? Fui preso lá em Cuiabá, todo o constrangimento, né? De dormir a primeira noite numa pocilga lá, que me botaram numa cela na Polinter lá, porque quando você chega à noite, você não pode ir pro presídio, né? E aí, pocilga, no outro dia me levaram pro presídio. Depois, exame de corpo de delito, uma coisa horrorosa. Você tem que ficar preso, você tem que ficar pelado lá no meio de um monte de preso lá e ser revistado. Então, eu passei por todo esse constrangimento, né? Mas eu sempre fui, assim, um cara psicologicamente, assim, muito preparado, assim. Eu sou um cara que dificilmente, talvez seja um problema, né? Dificilmente sinto medo, me sinto ameaçado, assim. Então, assim, esse constrangimento não estava me fazendo mal. Me estava me fazendo mal o que estavam fazendo com a minha imagem, com o meu nome, né? Com a tua vida, com o que com a você minha construiu. vida, isso. E, obviamente, com a minha família, né? Com meus filhos, com minha esposa, que te arranca de casa, imagina, né? Você, putz, né? Sim. Você se sente assim... Ainda mais sabendo que tu não fez nada, pô. Ainda mais sabendo que você não fez nada. E aí passei por todo esse constrangimento e fui no depoimento, né? Me levaram para fazer o depoimento. Meus advogados no aeroporto já tinham me orientado. Eu sempre vejo as coisas na televisão. Falei assim, você vai ficar preso uma noite e tal, vão pegar seu depoimento e vão te soltar, né? Vão ver que não tem nada e vão te soltar. Então eu fui meio com essa expectativa, que eu ia ficar preso um dia e ia ser solto, depois que eu prestasse depoimento. E aí eu fui prestar o depoimento. Eu sempre fui um cara muito analítico, muito racional. Eu não sabia porque eu estava sendo preso. E aí minha esposa, obviamente, me conhecendo bem, moveu mundos ali para que o advogado fizesse o processo chegar na minha mão. Uhum. E ela falou para o advogado, o Cobori tem que ler porque ele precisa saber porque ele está sendo preso, né? Como é que ele vai depor sem saber o que ele está sendo preso? E aí foi sorte que no primeiro dia do depoimento não chegou a minha vez, tinham preso um monte de gente, né? O secretário da Casa Civil foi preso, vários deputados foram presos, por isso que foi o Tribunal de Justiça que tinha feito essa operação. E aí não tinha chegado a minha vez, aí ficou para outro dia e me deu tempo de ler 1000 páginas de processo. Fiquei a noite inteira na cadeia lendo. E aí eu cheguei, geralmente... Aí eu descobri que era uma delação, né? Aí o dono da empresa tinha feito uma delação e tinha me envolvido na história dele. Qual que era a lógica? E fez sentido para mim, né? Quando a primeira vez que o meu advogado foi falar, e ele falou, não queremos te escutar, só você tem alguma coisa importante. Nessa primeira fase, eles tinham oferecido, obviamente, essa oportunidade para todo mundo que estava envolvido. E o dono da empresa que eu fui presidente não tinha como se escapar, porque o governador tinha entregue ele. Né? Entendi. E aí o princípio da delação, você tem que contar alguma coisa nova. Não adianta você contar a mesma coisa que o governador contou, o ex-governador contou, que não adianta nada para nós. Aí qual que foi a estratégia dele? Ele inventou uma história nova. Como o ex-governador já tinha contado tudo, ele inventou uma história que envolvesse o governador atual, né? Que era o Pedro Táxi, cara que era, inclusive, era procurador da República, foi eleito senador, né? Foi reconhecido ali por ser um procurador da República extremamente correto, que prendeu até um famoso mafioso lá do estado, um tal do Arcanjo. Depois ele virou senador, depois foi eleito governador. Então foi ele que assumiu em 2015, né? E aí ele inventou uma história para tentar, uma história nova. Para ele se conta uma beneficiar história da aí, delação. E aí, qual que é a história nova que ele contou? Que o Cobori, que foi presidente da empresa, passava o salário dele pro governador. Que merda, hein? Mas era só seguir o dinheiro, né? Só que exatamente, o princípio da delação qual que é? A delação não tem valor nenhum se não vier acompanhada de provas, né? Então ele não tinha provas. Mas a justiça pode aceitar se ele der os caminhos de obtenção de prova. Se ele der os caminhos que a justiça consiga achar as provas. Então, quando ele fez a delação, já era uma delação mentirosa, porque lá, quando eu li o processo no negócio, a delação dele foi no dia 27 de março de 2018. E essa petição que eu falei para você, que eu botei todo o caminho do dinheiro, eu tinha entregue lá no Ministério Público no dia 15 de março. Então, quando ele fez a delação, o Ministério Público já sabia que era mentira. Porque eu tinha entregue as provas antes do caminho do dinheiro. Então, o Ministério Público não poderia ter feito. Obviamente, teve um interesse político de desgastar o governador da atual gestão, que era o atual governador do estado. Entendido. E aí, durante o depoimento geralmente assim, o delegado te pergunta, pega a delação do cara e fala, na delação fala isso, isso e isso. Aí você tem que responder, né? Então a delação do cara era ridícula, né? Completamente ridícula, assim, tanto que os delegados ficavam constrangidos, né?
Né? Tava lá escrevente, 2 delegados, no início tinham 5 promotor, no final ficou só um lá, que era meio, que eu acho que tinha interesse político nisso, que ficou lá. No final até deu uma... Mas o delegado ficava constrangido, ele falava assim, o cara falou aqui que te contratou para acabar com a propina. Esse delegado é até descendo em japonês. Eu falei, mas doutor Massal, a empresa não é dele? Por que ele precisa contratar alguém para acabar com a propina? A empresa é dele, ele acaba se ele quiser. Ah, verdade e tal. Eu mandava escrever e tal. Aí, em outro trecho, ele admite que depois que eu saí em 2016, ele voltou a pagar uma parte da propina. Ele admite na delação dele. Aí eu falei assim, engraçado, né, doutor Massal? Ele falou que me contratou para acabar com a propina. Ele não precisa porque ela é dona da empresa, se ele quisesse, ele teria acabado. Aí eu entro na empresa, eu acabo com a propina. Você tem prova disso aí, que tem um termo aditivo que eu acabei e devolvi para o Estado. Aí eu saí da empresa em junho de 2016, aí ele voltou a pagar. O que tá acontecendo aí, pô? Tá acontecendo. Por que eu tô preso e ele tá solto, né? E aí, assim, o depoimento do cara é completamente sem pé nem cabeça. Aí no final, o delegado pergunta assim, acabou o depoimento, foi 7 horas de depoimento. Nossa. E aí o próprio delegado fala assim, a imprensa tá toda aí fora achando que você tá fazendo a delação, né, porque tá demorando. E aí o delegado pergunta, se tem alguma coisa que você gostaria de falar, tal, a gente já acabou aqui os nossos questionamentos. Eu falei, se tem 2 coisas que eu acho que é importante, você não perguntou. Primeiro, o motivo da minha prisão, pelo que eu vi aqui, é tentativa de obstrução de provas, e aqui eu tô vendo que vocês alegam que eu tentei destruir documentos. E aí no processo tem prints de mensagens de WhatsApp. Aí tinha lá, na primeira fase, quando eles fizeram a busca e apreensão na empresa, a diretora administrativa da empresa começou a passar mensagem para o escritório de advocacia da empresa, perguntando, vocês têm comprovante de passagem e hospedagem do fulano de tal, que era o cara que foi presidente da empresa antes de mim. Uhum. Não, temos não, a gente tá precisando, procura aí, a gente deixou os documentos aí. Aí a advogada da empresa responde para a diretora, fala assim, não, aqui só tem essas 2 caixas, aquelas caixas de documento, manda foto, tá tudo no print do WhatsApp. Aí ela fala, não são 2 caixas, são 4. Ah, não tem 4, só tem essas 2. Não, tem sim, foi mandado para aí. Aí a advogada da empresa responde para a diretora da empresa, dizendo assim, eu acho que na época que o doutor Cobori era presidente, ele enviou esses documentos para outro escritório de advocacia. Cara, eles pegaram esse trecho, mesmo que fosse verdade. O que tem de errado você pedir para mandar documento para outro escritório de advocacia? Eles pegaram esse trecho e interpretaram como quiseram, obviamente, interpretar que eu teria mandado destruir os documentos. E aí eles se embasaram que o Cobori tentou destruir o documento, vamos prender ele por obstrução de justiça. Só que no próprio processo, quando você continua a sequência das mensagens, ela acha os outros documentos. Era só rolar um pouquinho mais. Era só rolar um pouquinho e tá lá. Não, as outras 2 caixas estão na sala do doutor tal, do mesmo escritório. Achei aqui, ou seja, tá lá as 4 caixas que tava... Aí eu falei pro delegado, vocês me mandaram me prender por causa disso aqui, qual que é o sentido? Tá, o delegado até ficou sem graça, né? Eu falei, o outro motivo, eu vi aqui que a delação dele é do dia 27 de março, e vocês têm uma petição que foi protocolizada aqui no dia 15 de março, quando ele fez a delação, vocês já sabiam que era mentira. Aí o delegado ficou meio sem resposta, e esse promotor que estava atrás de mim, sentado, ele levantou e falou assim, não, mas tem alguma coisa aí que tem que mostrar aí, que eu falei, as minhas contas bancárias estão nessa petição, tem todo o caminho do dinheiro, não, mas deve ter alguma coisa. Eu falei, não, deve ter não, vocês têm que encontrar. Eu já mostrei tudo, tem meu extrato, você quer entrar na minha conta bancária? Eu abro aqui no computador para você agora, a minha conta aqui, você olha o que você quiser olhar. Não, mas tem que ter alguma coisa, você tem que falar alguma coisa. Eu falei, não. Entendi. Deve estar de sacanagem, né? Aí o delegado ficou sem graça pra caramba. No final, foi um momento que eu chorei no depoimento, que o Massal falou, ele estava muito sem graça. Ele pegou e falou assim, Cobori, você vai sair dessa, né? Você fica tranquilo, você vai dar a volta por cima e tal. Nessa hora eu falei, vai me soltar, né? Aí eu olhei pra ele assim, eu comecei a lacrimejar o olho, chorar, falei assim, Massal, você é Nihonjin. Nihonjin é japonês, né? Você sabe o valor que tem o nome da família, né? Por um japonês, por um Nihonjin. E olha o que vocês estão fazendo com o meu nome. Aí ele, putz, levantou, me abraçou, me levou pra fora, tal, fica tranquilo, você vai dar a volta por cima, vai dar tudo certo. Isso no segundo dia que eu tava preso. Eu falei, vão me soltar, né? Amanhã vão me soltar. Já era de noite, né? Amanhã vão me soltar. E fiquei 80 dias preso. E chegando mensagem quase todo dia na prisão para eu fazer uma delação. Mensagens assim, advogado do preso que eu nem sei quem é,
ia lá no presídio e falava assim, ó, avisa o japonês aí que ele vai ter que fazer uma delação, senão ele vai mofar aí na cadeia. Né? Mas para fazer uma delação, tu precisa, primeiro de tudo, como você falou aí, admitir que tu cometeu um crime. Tanto que esse negócio era tão ostensivo assim, preso ia pro fórum, voltava e falava, ó, o promotor me pegou no corredor, perguntou como você tava, né? Quer saber, né, se tá abalado e tal, que eles querem que você faça uma delação. Tanto que depois eu brincava com os presos, falava, a próxima vez que você for parado lá, você fala que eu tô bem pra caralho, a gente tá se divertindo até aqui na prisão. E aí era tão ostensivo isso que eu mandei o advogado meu colocar uma nota na imprensa lá, né? Que uma nota até bonita assim que eu botei, depois eu vou até pôr num livro isso aí. Que eu botei exatamente isso, não preciso de delação, eu não tô, e se vocês estão preocupados, né, que eu tô bem aqui, fica tranquilo que eu tô dormindo o sono dos justos, eu falei, né? E aí fiquei 80 dias preso e tal. Virou amigo dos presos, dava aula de finanças pros caras. Dava aula de finanças, consertava as coisas no presídio. Os caras queriam que tu consertasse disjuntor, tu me contou da outra vez, né? Cara, assim, foi o que eu falo assim, essa experiência física, né, da prisão não era uma coisa que me abalava, assim, eu consegui, e obviamente depois de tudo isso, esse processo de sair da depressão, que eu aprendi, assim, que também sempre me ajudou em negociação, eu procurei me conectar com as pessoas lá pelo que elas tinham de bom, entendeu? Porque geralmente você tem uma tendência de se conectar ao que tem de ruim, né? Putz, o Igor não gosta de mim, o cara tá com raiva, né? Não sei o quê. E aí eu meio que tento intensivar isso, né? Então eu sempre tentei ver o lado bom de todos eles e me conectar pelo lado bom, pelo lado humano, entendeu? Então, eu te contei, sempre via um negócio de uma intriga, né? E o Igor que fala, pô, você viu o que o Jean fez, tal, o Jean tá de olho aí na minha liderança e tal. Em vez de eu, né, incentivar isso, pô, é mesmo? Vou notar. Não, eu fazia o inverso, né, cara? Eu falei, não, Igor, o que é que você viu que ele fez? Não, sei lá, ele passou ali, deu uma olhada feia. Mesmo que eu inventasse alguma coisa, entendeu? Eu falar que não era aquilo, né? Eu falei, não, eu encontrei com o Jean ali e tal, ele, putz, deu um chute na cama ali, tá com o dedão inchado, cara. Essa cara feia dele é isso aí. Não tem nada a ver com você, esquenta com isso não. Entendeu? Aí, sei lá, o Jean vinha e, pô, o Igor, caralho, tava falando mal de mim ali pro outro. Não, pô, Jean, o que tá falando lá? Não é isso não, tal. Então eu sempre desarmava essa tensão, ligando pelo que tinha de bom, né? E depois de um certo tempo, assim, todo mundo tava se dando bem. A gente jogava War junto, né? Se divertia e tal, comia junto. E eu incluí, né, aquele cara lá que eu falei pra você que não era incluído, não deixavam comer com a gente, né? Então, assim, eu fui despertando esse lado bom das pessoas, tanto que quando eu saí, assim, os caras choraram, né, bicho? Eu fiquei emocionado, assim, eles choraram quando eu saí, assim. Então, assim, a experiência física da prisão, para mim, foi um aprendizado, né? Porque a minha preocupação lá era o que estava acontecendo lá de fora, né? Com a minha família, com a minha imagem, com o meu nome, então... Mas aí quando você sai, o que você falou, né? Você sai com aquela sensação de liberdade, né? Mas logo em seguida vem a realidade, né? Foi quando eu entrei numa depressão profunda, né, cara? E aí me levou a abrir meu canal do YouTube, que era a única coisa que eu podia fazer, né? Eles não me deixaram nem dar aula. A única coisa de fazer dentro de casa era... E aí eu falei, pô, que eu sempre gostei da palestra, da aula, eu vou dar aula aqui na internet. E foi quando eu abri meu canal do YouTube, né?